Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar hoje aqui sobre a Guerra do Apocalipse. É o lançamento da Mythos de algum tempo atrás sobre o Juiz Dredd. Na verdade, você tem uma história clássica aqui. Uma história que, na verdade, é o tipo de perfil que eles não lançavam tanto quando o Juiz Dredd tinha aquela revista mensal pela Mythos. Primeiro, por ser uma história longa de muitos capítulos e, por outro, por ela ser um tanto quanto antiga para os padrões do que estava sendo lançado na época. E você, na verdade, você comprometia a revista durante muito tempo, porque são muitos capítulos. É uma história clássica, inclusive, feita pelos próprios criadores do personagem, o John Wagner e o Carlos Ezquerra, e eles estavam de volta ao personagem depois de um tempo que eles se afastaram, que eles brigaram com a editora, que eles tiveram alguns problemas, e trazem essa história aqui que nós temos uma guerra, a tão conhecida Guerra Fria que existia antigamente entre os Estados Unidos e a Rússia, né, os dois blocos dominantes na época que essa história foi escrita, inclusive, só que dentro dessa realidade do Juiz Dredd, uma realidade no futuro, uma realidade dominada em que os juízes são determinantes para que você tenha uma ordem dentro daquele caos depois do mundo totalmente desolado, em que há aqueles nichos de sobrevivência tão superpopulosos, tão caóticos, tão cheios de crimes, e que você tem que ter uma mão de ferro para isso. Eu acho até estranho eu falar esse tipo de coisa, mas muita gente hoje em dia trata o Juiz Dredd como um personagem, digamos, atual, ou como uma coisa que é para se levar a sério. Atual é. O que se é questionado nas histórias do Juiz Dredd, a gente tem hoje, como teve na época, e como eu acredito que a gente vai ter no futuro, e certas colocações e certas circunstâncias que a gente vai estar ainda convivendo durante muito tempo. Para ser levado a sério, nem tanto. Os quadrinhos ingleses, eles têm uma verve muito grande de uma certa sátira com relação à situação, e principalmente isso vem muito do jeito inglês de ser. Talvez por já ter sido o grande império do mundo e ter ficado relegado a uma situação tão, digamos, de segundo plano, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso transformou os ingleses em uns críticos mordazes deles mesmos e da realidade do mundo. O Juiz Dredd, em certos aspectos, ele é um personagem cheio de excessos que não são para serem levados a sério e defendidos necessariamente. Ele é um personagem tipo Lobo, ou o Deadpool mais recentemente, ou a própria Arlequina, como se transformou de um tempo para cá. Algo que não é exatamente dentro daquele contexto de esse é um quadrinho que seria assim se a gente tivesse nessa circunstância. Poderia até ser, mas ele é algo para se levar você a questionar e se divertir e a ver uma outra possibilidade, muito mais do que você efetivamente querer que esse cara estivesse na rua cuidando da sua segurança. A ideia dele do que é lei e a ideia dele do que deve ser feito é facilmente adaptável e transmutável contra você que está vivendo a sua vida e que de repente não fez nada de errado, mas as circunstâncias pelo bem maior pode te levar a ser atropelado por toda aquela força legal dos juízes com sua capacidade de serem juízes, jurados e executores algumas vezes. É algo interessante, é algo bem divertido, um personagem que eu gosto muito inclusive dessa parte mais clássica dele. O último filme dele foi algo extremamente interessante, apesar de um tanto quanto, digamos, limitado. O primeiro filme dele foi com Stallone, ele quis dar uma ideia de mostrar mais o mundo, de ser mais completista, mas eu acho que ele falhou em algumas coisas, mas ele foi muito feliz naquela percepção, e logo no início mostra o quanto que você está ali para poder impor uma lei absolutista pode levar a discrepâncias, e essas discrepâncias têm que ser aceitas dentro da realidade que eles vivem. É algo interessante, uma edição muito bem produzida pela Mythos. O desenho é de qualquer coisa, né? Existem outros criadores também, você tem desenhos aqui do Brian Boland, por exemplo, você tem o roteiro do Alan Grant, que na verdade teve alguns capítulos que são importantes para o entendimento da saga e que não foram feitos pelos criadores. Inclusive o Brian Boland, eu sempre digo, é 100% de aceitação nos desenhos dele, não importa o que ele faça, e ele fez muito pouco. De qualquer forma, uma edição interessante se você estiver procurando esse tipo de material. Uma ação vertiginosa, um tanto quanto questionadora e divertida muitas vezes, que você tem que desligar aquela coisa do senso de realidade para se deixar levar pela diversão da coisa. É algo que eu até aconselho, mas caso que eu descrevi aqui não faz muito o seu gênero, passe longe dela. É o que eu sempre digo aqui, não existem verdades absolutas, existem apenas uma impressão e um gosto, cada um tem o seu. Se o que eu falei aqui é mais ou menos bate com o que você curte, eu acredito que essa edição vai ser interessante para você. Bem, então esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe, até a próxima.